Olá, nós estamos iniciando agora uma entrevista com o professor Matheus Rezende de Andrade. O professor Matheus Rezende de Andrade é graduado em História pela Universidade Federal de Viçosa e possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do Laboratório de Patrimônios Culturais e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. Matheus também desenvolveu uma atividade em sala de aula focada na criação e edição de verbetes sobre a riqueza e a complexidade das sociedades indígenas, os processos de colonização e as diversas formas de resistência das populações locais ao domínio europeu. Olá, Matheus, boa tarde. Agradeço a participação, né, a disponibilidade em participar desse projeto, né, com entrevistas. E nós vamos ter uma breve conversa, né, com 3 perguntas, falando um pouco dessa sua experiência de trabalhar com a Wikipédia em sala de aula. Então, primeiramente, Matheus, o que chamou sua atenção na proposta de acompanhamento do projeto Mais Teoria da História e o que motivou a trazê-lo para a sua disciplina? Bom, Vanessa, boa tarde. Obrigado aí pela apresentação, obrigado por esse momento. Bem, direto ao ponto, o que chamou a minha atenção nessa proposta foi que, assim, eu estava procurando alternativas, digamos, de trazer algum conteúdo para minha disciplina de História da América Colonial. Eu sou professor aqui no departamento dessa disciplina, que de algum modo trouxesse mais dinâmica para a sala de aula. Eu gosto disso em sala de aula, eu procuro sempre desenvolver atividades com os meus alunos e não ficar aquela aula muito padronizada, que o professor passa um texto e ali na aula todo mundo vai discutir esse texto. Geralmente eu procuro fazer algum estudo dirigido, levo algumas perguntas, alguma coisa assim para a sala de aula, mas só que isso já estava ficando batido, estava ficando cansativo para mim, a preparação disso. E eu comecei a procurar outras alternativas, e foi quando eu descobri esse projeto, o Mais Teoria da História na Wiki. Eu tinha lido um artigo, salvo engano, da professora Flávia com o professor, não sei se é Ronaldo, Rodrigo, mas ambos lá da UFSC, né? E aí eu procurei, né, o pessoal e achei super legal a proposta deles, e o que me fez procurá-los assim e não seguir, né, por conta própria, foi todo o conhecimento que eles já possuem em cima da plataforma, das suas diretrizes, das boas práticas, sobre a linguagem, né, que a plataforma tem, porque ela em si, todo esse ambiente Wikipédia, ele tem um ecossistema próprio, né, vamos dizer assim. E não é simplesmente você entrar ali, fazer o seu usuário e postar o que quiser, da forma que quiser, né? Ele é um ambiente colaborativo, né? Isso é uma das bases, se não, né, salvo engano, uma das principais bases que fundamentam aquele ambiente. E aí, assim, você ter esse acompanhamento, né, do pessoal todo lá desse projeto, é muito enriquecedor, porque as oficinas que eles dão, as conversas, toda a orientação, os materiais que te enviam, isso te dá uma segurança muito grande para você levar aquilo para a sala de aula. E assim, logo na primeira, acho que semana, eu vi que assim, estava no caminho certo, porque eu tinha um medo de abrir isso para os alunos, mostrar para eles, gente, nós vamos desenvolver um projeto nesse ambiente, e eles criarem os seus usuários e ia virar algo descontrolado, né? E todo acompanhamento que já na primeira semana tivemos uma oficina, depois outra na segunda semana de aula, e aí assim,
toda a seriedade que tem com a difusão do conhecimento, a criação de verbetes ali na Wikipédia com embasamento analítico, com fontes, a confiabilidade, a linguagem, e prezando sempre, né, também foi outra coisa que me chamou a atenção, que eram os termos, né, sempre de história pública presente nos artigos que os professores, as bolsistas, toda a equipe lá tinha esse engajamento com esse campo. Acho que é isso, Eunice, na primeira pergunta. Não sei se deixei de falar alguma coisa, se quiser me lembrar alguma parte da pergunta, tenho mais muita coisa para falar. Obrigada, Matheus, está perfeito. Bom, a nossa segunda pergunta é: a Wikipédia ainda encontra certa resistência em alguns espaços acadêmicos. Você já tinha experiência com a plataforma ou essa atividade mudou a sua visão sobre o potencial dela na educação? Olha, experiência com a plataforma, ali no papel de alguém que está produzindo conteúdo, criando um artigo, o verbete ali, isso eu não tinha. Eu tinha duas experiências anteriores com a plataforma, que eu vou detalhá-las aqui. Uma delas foi em um projeto no qual eu fui consultor técnico e científico, que uma das partes desse projeto é um projeto coordenado por uma colega de departamento, que chama Passados, Presentes, Memórias e Tradições Afro-Indígenas em Minas, séculos 19, 20, alguma coisa assim. E aí, em uma das etapas do projeto, tinha-se, né, uma intenção, e fez-se isso, né, de criar ali um GLAM no Wikipedia ou no Commons, com imagens que os trabalhos de campo desse projeto tiveram. A parte prática toda eu não fiz nada. Mas enquanto consultor técnico do projeto, eu participei de duas palestras e de parte de um treinamento que uma moça havia ministrado para todos os integrantes desse projeto, que é um projeto grande, um projeto FAPEMIG, ou acho que CNPq Humanidades, envolve a nossa universidade aqui e várias outras universidades. E aí deram esse treinamento lá. E aí, a partir dali, eu vi a riqueza que a Wikipédia tinha. Mas, assim, ainda muito distante. Nesse projeto, não havia um incentivo muito grande para nós entrarmos na comunidade wikimedista. Era mais assim, para contribuir com uma pessoa do projeto que seria responsável pela construção desse repositório de imagens ali dentro. Mas a partir dali eu comecei a ver, né, um potencial de um espaço para difusão do conhecimento histórico de forma séria que alcance outros públicos, além do público universitário, do público acadêmico, acostumado a ler só artigos, e que ele fica ali depositado em livre acesso, as pessoas, né, podem usar as imagens vêm, né, sempre com uma legenda, uma explicação, e nesse projeto ainda era como se fosse um museu digital, ali, um acervo digital que estava sendo construído. A outra experiência que eu tive foi de pura curiosidade, né, eu, durante um tempo na minha trajetória acadêmica, eu trabalhei muito com a perspectiva metodológica de análise de redes sociais. E aí, em um curso preparatório que eu tive sobre técnicas e métodos em cima disso e tal, um exercício que fizeram foi você criar grafos, né, gráficos de conexões, né, com verbetes do Wikipedia. Então, também, nesse treinamento, eu passei a entender um pouco da estrutura que a plataforma tem, com as hiperligações e as referências de fonte.
Mas, como eu falei, todas essas experiências, vamos dizer assim, a gente usou a plataforma, mas a gente não estava dentro da comunidade. E isso eu fui muito incentivado, né, a partir do momento que eu conheci lá a Camila, a Daniele e todo o pessoal lá que deu acompanhamento para mim e para minha turma, todo esse trabalho de curadoria que a gente vem tendo aí há quase 5 meses já, 4 meses e tanto, que a gente vem sendo acompanhado. E aí, sobre as resistências, né, no ambiente acadêmico, eu acho que tem. Né, por exemplo, quando eu apresentei para minha turma o projeto, eu perguntei para eles, eu fui bem franco para eles, o quanto que vocês estão espantados com isso? E vários disseram assim, nossa, professor, eu nunca imaginava que a gente ia, né, produzir algo para o Wikipédia, que na Wikipédia tinha coisa séria. Ele falou assim, teve aluno que disse isso, eu entrava lá e não sabia que essa era a forma de produção, que ela era tão, assim, controlada dentro daquele ambiente, havia as verificações, a hiperligações, a comunidade, né, mesmo gere aquilo ali de uma forma muito sustentável e saudável. Né? E aí, assim, eu acredito que entre professores universitários a tendência vai ser de crescer, né, a aceitação. Depois que eu aderi, né, entrei com o projeto, o pessoal veio trabalhar, ajudar e tudo, eu divulguei isso um dia no departamento e nenhum professor do meu departamento, nós somos 26 professores aqui, já tinham utilizado a Wikipédia para esse fim. Alguns poucos tinham ajudado a editar alguns, acho que verbetes assim, específicos. Né? Eu tenho um colega de departamento aqui que trabalha com extremas direitas, e aí ele tinha dito que certa vez ele cooperou na edição de um verbete, mas só. Mas eu senti uma certa adesão, empolgação, e colegas dizendo que iriam, né, também procurar atrás para saber e tudo. Eu até meio que firmei um compromisso assim, de boca de dar um treinamento aqui para os meus colegas de departamento. E o potencial educacional é muito grande, porque a gente sempre ouve, né, pensando o ensino de história, mas o ensino não só de história, né, o ensino mesmo, sim, de que o aluno ele não é um agente passivo, né, que o aluno tem que ser um agente ativo, propositivo, ele participa do processo de ensino-aprendizagem. Isso é sempre um desafio enorme. Né? Por mais que o professor tente, o professor tenha boas intenções, mas eu acho que nem sempre a gente alcança uma certa plenitude nisso, de colocar o aluno como participativo mesmo no processo de aprendizagem. E eu percebi que ao longo desse semestre que eu fui acompanhado pelo projeto, tudo, que os alunos tiveram muita autonomia, que participaram, que se viram como parte disso. Né? Então, eu gostei muito e incentivo a todo mundo a pensar mesmo em conhecer mais a plataforma e trazer isso para dentro da sua sala de aula, conscientizando os alunos da importância daquilo que se faz, que se produz ali, e o impacto que isso pode ter, né, para muito além, né, de somente cursar uma disciplina e ponto final, né, que você tem ali um compromisso com o verbete, com a comunidade, e, arrisco dizer, um alcance muito maior do que determinados artigos que a gente produz aí ao longo de uma carreira. Certo. Obrigada, Matheus. E por fim, a última questão, né? Depois dessa experiência, você pretende continuar trabalhando com a Wikipédia e em outros projetos da Wikimédia? Sim, com certeza. Com certeza eu pretendo. Nessa disciplina, né, de História da América Colonial, certamente eu vou
continuar desenvolvendo esse projeto, talvez reformulando algumas coisas, porque tudo é aprendizado, né? Eu percebi que alguns alunos tiveram dificuldade em pensar o tema de um verbete, né? Ou pensar o título, qual verbete seria, né? E para alguns alunos isso levou mais tempo do que imaginado, até por mim, até mesmo pelo pessoal da curadoria lá do projeto Mais Teoria da História, na UIC. Então, eu penso em talvez assim, separar aí um tempo de férias, fazer um estudo aprofundado em cima de verbetes que já existem lá, e talvez um semestre ou outro, ou alguns temas novos, mas outros que vão ser editados, outros que não têm ainda uma classificação boa dos verbetes, a gente melhorar esses temas ali dentro, talvez ajustar algo nesse aspecto, mas vou continuar sim, vou difundir entre os colegas da minha universidade e outros colegas para trazerem para suas disciplinas também. E sobre outros temas, eu penso sim, não sei se será um outro projeto ou se eu vou encampá-los dentro desse projeto que já existe, do qual eu faço parte, que é esse sobre história da América colonial, mas penso sim, eu acho que tem vários outros temas ali que são muito carentes dentro da plataforma e que nós, como historiadores, temos muito, né, a contribuir com esse ambiente. Então, certamente, eu pretendo e faço votos, né, de que mais pessoas se disponham a participar, a aprender, e me coloco à disposição também para contribuir com esse processo e a gente ampliar a Wikipédia de língua lusófona. Obrigada, Matheus. Foi muito interessante ouvir sobre a sua experiência, né, ao incorporar a Wikipédia no ensino, tá? Então, muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, tá? Então, deixo agora com você a palavra. Eu que agradeço, Vanice, sim. Espero que a minha experiência incentive outros, espero que a minha fala tenha sido uma fala de incentivo e não uma fala de, talvez, dizer que é muito difícil, que é complicado, isso certamente não é, e acho que é, assim, uma grande oportunidade que nós temos, enquanto professores, professoras de história, em contribuir, né, com uma formação relevante, que tem impacto para os nossos alunos, alunas que estão nas nossas salas de aula. E, né, uma coisa que ajuda muito a cooperação que o pessoal do projeto dá, essa curadoria que eles oferecem, é assim, é algo que é como se pega você pela mão e te ensina a andar, a caminhar, né? E isso é fundamental. Assim, e aí eu agradeço muito ao pessoal do projeto, né, pelo acompanhamento e faço votos de que o projeto se sustente e prossiga aí por muitos e muitos anos, e a gente vai ver, né, esse campo crescer muito no Brasil ainda.